aí, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aldi Mahler, professora de língua portuguesa. Estamos falando aí da maravilha desse mundo de leitura, dessas possibilidades que nós temos aí com a diversidade de textos. Isso é muito bom, né? Isso só nos beneficia. Lógico, né, que a professora tem um discurso aí com a questão da leitura, que a leitura, ela além de ser um prazer, e ela é realmente quem descobre esse prazer na leitura, sabe que a professora está falando aí realmente é uma verdade, e também ela nos auxilia na questão aí tanto da interpretação, como da compreensão, como da escrita e como também da fluidez aí na fala. Então veja, olha quantos benefícios que a leitura ela pode nos trazer. E você tem aí uma diversidade de textos. Você pode dizer, professora, eu não gosto de ler, né? Não tenho hábito de leitura. No Brasil nós temos, infelizmente, nós temos aí uma gama muito grande de pessoas que não têm o hábito da leitura, infelizmente mesmo. Mas você poderia, por exemplo, fazer um esforço. A professora fala o hábito, a palavra hábito, ela quer dizer aquilo que quando eu faço todo dia eu me acostumo a fazer. Por exemplo, você sabe que é importante você escovar os dentes. Tudo bem, né? Tem vezes que você está com preguiça, mas você sabe que você tem que fazer, né? E também já se torna um hábito. Se você esquece, nossa, esqueci, você vai lá correndo, porque aquilo faz falta. Porque já virou um hábito. A leitura é a mesma coisa. Quando nós temos essa questão, né, de nos programarmos para fazer a leitura, você acaba tendo a necessidade. Como o jogo, por exemplo, né, que muitas pessoas aí têm o hábito do jogo, né? Então não tem problema nenhum em relação a isso. Agora, só o jogo, né? Então você só fica num mundo muito restrito. Você pode abrir as possibilidades aí de leitura. Hoje nós vamos falar aí sobre a questão, então, do gênero sinopse. Você já viu esse nome? Você já se deparou com uma sinopse, né? Você já leu ou você já ouviu uma sinopse? Porque nós temos aí tanto a possibilidade da questão da leitura quanto da questão de ouvir também, né? Nós temos várias sinopses aí que nós temos os vídeos sobre elas. Aqui, quando a professora coloca aqui, por exemplo, essa sinopse, né? Se você pegasse essa sinopse, você saberia do que está sendo falado? De qual obra é essa sinopse? Então a professora vai ler aqui com vocês, né? O Ray Ferrier, que é o Tom Cruise, né? É um homem divorciado que trabalha nas docas. Ele não se sente à vontade no papel de pai, mas precisa cuidar dos seus filhos. Robbie, né, daí a atriz, né, a Justin, e Rachel Dakota, quando eles lhe fazem uma de suas raras visitas. Pouco após eles chegarem, Ray presencia um evento que mudará para sempre sua vida. O surgimento de uma gigantesca máquina de guerra que emerge do chão e incinera tudo que encontra. Trata-se do primeiro golpe de um devastador ataque alienígena à Terra, que faz com que Ray pegue seus filhos e tente protegê-los, levando-os o mais longe possível das armas extraterrestres. Lógico que a professora está falando de um filme muito famoso, que provavelmente você já assistiu. Você conseguiu evidenciar que filme é esse? Né? Só pelas características, né, que é uma sinopse, então nós estamos falando aí da questão da Guerra dos Mundos, né, uma das obras aí grandiosas do Tom Cruise, e é exatamente nessa questão aí que é tratado aí pelo A.J. Wells, né? Então, nesse caso aí você tem um filme relacionado aí com os escritores que a professora falou. Aqui você tem uma outra, o Viagem ao Centro da Terra. Quando eu indico essa leitura para os alunos, né, a leitura, não o filme. Por quê? Porque o filme ele é muito diferente. Ah, professora, mas o filme é sempre diferente, mas esse daqui é totalmente diferente. Eu nem sei por que eles usaram o nome Viagem ao Centro da Terra. Lógico, eles colocam baseado na história do Júlio Verne, mas é uma base bem distante. Até os nomes, né, não são os mesmos, né? Então, nesse caso aqui, você tem o Trevor,
né, que é o Brendan Fraser, né, é um cientista cujas teorias não são bem aceitas pela comunidade científica. Já começa aí. Quem já leu Viagem ao Centro da Terra sabe aí, né, que é o professor, né, e o sobrinho dele que são aí esses cientistas, mas é o professor, aquele que tem essa curiosidade aí de saber qual é o lugar do centro da Terra. Então, nesse caso, né, já começa com bastante diferença. Os nomes também não tem nada a ver. Devido a descobrir o que aconteceu com seu irmão Max, que simplesmente desapareceu, ele parte para a Islândia juntamente com seu sobrinho Sean. Então aqui, logicamente, tem a ver com a questão de desaparecimento, lá no Viagem ao Centro da Terra do Júlio Verne, você também tem uma questão aí, depois eles, né, na viagem encontram umas pistas e tal, a professora não vai falar para não dar spoiler, né? Mas nesse caso aqui, eles fazem aí a questão de que o irmão, e ele precisa encontrar esse irmão. E a Hannah, né, que vai ser a guia no Viagem ao Centro da Terra, nós temos um guia totalmente diferente. Entretanto, em meio à expedição, eles ficam presos em uma caverna e na tentativa de deixar o local, alcançam o centro da Terra. Lá eles encontram um exótico e desconhecido mundo perdido. Aqui até você tem uma noção aí desse mundo perdido, que também é relacionado lá no livro do Júlio Verne, né? E aí eles, até nisso daí você consegue lembrar algumas coisas lá do livro, né? Mas nesse caso aqui, essa sinopse, ela vai levar você a ter algumas semelhanças ali em relação ao livro, mas você já percebe que quem leu o livro, no caso, consegue perceber essas diferenças aí muito contrastantes, né? Aqui o outro filme, né, que a professora colocou, que a professora tinha falado do livro, né, da Máquina do Tempo. Então você tem aqui uma sinopse desse filme, o Alexander, que é o Guy Pearce, né, é um cientista que acredita piamente que seja possível viajar no tempo. Após sua namorada Emma ser assassinada, ele decide então passar da teoria à prática e consegue construir uma máquina do tempo. Só que ao testá-la, Alexander viaja mais de 800 mil anos rumo ao futuro, onde encontra o planeta Terra sendo dominado por duas raças distintas, os Morlock e os Eloi. Muito legal essa história, vale a pena, né? Um livro maravilhoso e o filme também foi muito bem ambientado, muito bem construído, você se emociona com o personagem, né, que no caso o Guy Pearce faz, né, mas é muito legal, você deve mesmo assistir a esse filme que vale muito a pena. Antes leia o livro, depois faça essa comparação aí desses elementos que você vai ver que é bem emocionante. Então aqui a professora colocou a sinopse, você percebeu que ela é um tipo de texto que ela vai dar algumas informações sobre a obra que você, no caso aqui são filmes, né? Sobre a obra que você está interessado em assistir, tá? A professora aqui já está fazendo até uma resenha, né? Eu falei para vocês que a Máquina do Tempo vale a pena assistir por esse motivo, mas a sinopse, ela não tem essa questão de opinião, ela simplesmente relata de uma forma bem uma síntese, bem resumida, as informações principais que você encontrará ali naquela obra. Então, nesse caso aqui, ela tem a função dela é informar do que se trata aquela obra. No caso, o filme tem a sinopse do livro e do filme também. Então, as características aqui, né, para nós fazermos aí uma questão de resumo, fazer uma sinopse da sinopse. Então, olha, título e ficha e técnica da obra, né? Aqui a professora não colocou a ficha lá naquelas sinopses, mas em geral ela vem lá, né? O ano da filmagem, ela vem qual foi o diretor, onde foi filmado, então tem essa ficha técnica aí que também faz parte da estrutura. O autor, ao escrever, deve ser objetivo e claro, né? Então, nesse caso aqui, aquela sinopse que nós lemos, você viu que é um texto bem curto, ele instiga você a querer assistir ou ler, tá? Então, ela tem que ser exatamente essa questão de trazer aí essa questão da curiosidade.
Tá sempre em terceira pessoa, apresenta um resumo de um produto cultural, pode ser um filme, pode ser uma peça, pode ser um livro, né? Pode ser um evento, então depende aí do modelo. Trata-se de um texto expositivo quer dizer, traz descrição, detalhes, né, sobre, não tanto detalhe, mas assim, de uma forma que leve você a querer ver na íntegra, textos curtos com as principais informações sobre uma obra. Então, eles são realmente aí curtíssimos os textos, né? Para ser rápido, assim. Tem gente que compra, eu já comprei vários livros por causa de sinopse. Eu li, né, e me encantei com a sinopse e comprei o livro. Eu compro muito livro pela capa também, mas a sinopse já me encantou muito. E aí eu tive surpresas, né, boas e ruins, né? Muitas vezes a sinopse era melhor do que o livro. Aqui a professora coloca, né, eu já falei para vocês que esse é o livro da minha vida, né, que é o Meu Pé de Laranja Lima, né? Então esse livro aqui é quando alguém me pergunta qual é, porque assim é difícil para uma pessoa que lê muito você classificar o melhor, o que você mais gosta. Então, mas quando eu tenho que responder, a primeira coisa que eu vou responder, né, dentre os 10, mas o primeiro que eu respondo é o Meu Pé de Laranja Lima. O Meu Pé de Laranja Lima é um livro que impactou a minha adolescência. Eu li esse livro quando eu tinha 11 anos, né? Então, mais ou menos aí, um pouquinho mais nova que vocês, né, nessa época, mas foi um livro que impactou a minha vida. E exatamente, né, foi uma professora que me indicou a leitura desse livro numa oficina de livros, e aí depois disso já li mais de 30 vezes esse livro. Todo ano a professora lê por causa da questão de indicação, eu indico para os meus alunos, né, então é um prazer, né, esse livro para mim. Aqui a professora tem então exatamente essa sinopse, que é o que está na capa desse livro. A sinopse de um livro, ela vem na capa inferior aqui do livro, ou às vezes, quando ele tem a orelha, também vem na orelha, né? Então, nesse caso, na capa. Então, aqui ele traz um clássico da literatura brasileira, com adaptações para a televisão, o cinema e o teatro. Então, essa versão aqui da Melhoramentos, ela é uma versão bem atual, capa dura, é bonita, mas a professora tem as outras versões também, tá? Então, nesse caso, trouxe esse para você perceber que a sinopse também, ela acompanha essa questão da evolução do livro, né? Ela poderia permanecer, é que cada editora deve fazer a sua sinopse, mas ela também acompanha essa questão das modificações. Então eles vão colocando aqui, né, as surras que lhe aplicam seu pai e sua irmã mais velha, são o seu suplício, falando aí da questão do sofrimento que o Zezé, que é o nosso personagem, ele passa aí na sua infância. Menino maravilhoso, você se apaixona por ele, né? Dá vontade de pegar, levar para casa. Então, vale a pena esse livro também. E esse outro livro que a professora trouxe aqui, talvez você conheça, se não conhece, você pode procurar para ler, que é maravilhoso, que é O Prisioneiro B3087, né, do Alan Gratz, que ele fala aí sobre essa questão do nazismo e esse menino, né, que ele vai passar, o Yannick, né, que ele vai passar por essa época, né, por essa fase aí, ele vai passar vários anos aí sendo prisioneiro. Então, era tarde demais, os alemães já tinham chegado, se eu soubesse então o que sei agora, teria corrido. Falando exatamente ali a questão da fala do Yannick já em uma das situações aqui do livro. Já começa desse jeito, né? Se eu soubesse, eu teria corrido. Então, o capítulo 1 já começa, ele é um narrador em primeira pessoa, bem interessante, né? Essa questão do olhar dele sobre essa guerra. Então, em 1939, aos 10 anos, Yannick Gruner testemunha o acontecimento que mudaria a sua vida para sempre, a invasão da Polônia, né, pelos nazistas. E aí, a história nós sabemos, né? Então, nesse caso, maravilhoso esse livro, gente. E olha, esse é aquele livro que tem a sinopse na orelha, né? Então, também tem aqui uma sinopse na capa, mas ele também traz informações aqui na orelha do livro, tá? Então, alguns livros só trazem aqui, outros trazem mais informações, né? Indicação de leitura. Então, você consegue perceber, né, que a sinopse ela é importante. Então, caso você
queira fazer aí, você tem um blog, você tem na rede social, você gostaria de fazer isso, né? De incentivar alguém a ler algo que você gostou tanto ou assistir a um filme, então você pode fazer aí esse elemento sinopse, que é um texto curto, mas que ele tem uma questão de ter essa estrutura, né? Então, escolher um trecho impactante, no caso aqui, você viu, né, do prisioneiro B3087, que ele escolhe exatamente essa questão de que se ele soubesse, ele teria corrido. Então, você quer saber por que ele está dizendo isso, né? Faça um texto curto, logicamente, a pessoa que vai ler, muitas vezes ela só pega o livro aqui e começa. Se não for instigante, ela para e não vai levar o livro, né? Ou não vai fazer a leitura, no teu caso, né, da indicação. Coloque um diferencial, né? O personagem, a trama, o tema, uma pergunta, né? E se você tivesse que levar apenas uma mala para ficar 5 anos num lugar, né? É do livro B3087. E instigue a curiosidade do leitor. Né? Então, nesse tipo de texto, que é a sinopse, você tem exatamente a função de fazer com que o leitor, por causa desse texto, ele leve a obra, por exemplo, né? Ele assista ou ele compre, leia o livro. Pessoal, então é isso. Sinopse, então, é esse texto aí que nós já estamos acostumados, né? Quem é leitor já sabe que vai ler ali e a partir dessa leitura que vai comprar ou assistir a um filme e por isso que ele tem essa importância aí na sociedade. Eu espero que você tenha entendido e até a nossa próxima aula. Tchau!